E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Uma Musume Cinderella Grey episódio 9, que foi o melhor episódio até agora. Cara, que episódio fantástico! E assim, eu achei sensacional como eles passaram duas competições ao mesmo tempo sem que a gente percebesse. Mas, infelizmente, não deu pra Oguri. Mas é aquilo também, né? Bola pra frente, ela não se deixou abalar com isso aí, vai continuar seguindo, né? Trilhando o caminho dela, o caminho que ela escolheu. O Guri é braba demais também, nossa senhora, muito brava essa personagem aqui. E olha só, hein? Tudo isso que a gente acompanhou até aqui é apenas o primeiro arco da história dela, cara. Então, a partir do próximo episódio, a gente já vai para um novo arco, né? Que é o da Relâmpago Branco, que é a Tamamo Cross, né? Nossa, mano, eu tô ansioso demais para isso aqui. Tô curioso para ver o que eles vão contar agora, né? Como é que vai ser essa nova jornada aí da Oguri. Ah, uma coisa que também teve nesse episódio aqui, né? Que eu já vinha pedindo há algum tempo é que eles mostrassem, né, um pouquinho mais ali da Rudolph, né, dela como corredora, né, e mostraram, né, foi um breve flashback ali, mas foi muito da hora também, né, encaixou certinho ali com o contexto da corrida, né, que a gente estava acompanhando ali, porque esse episódio foi basicamente sobre sonhos e arrependimentos, né, como eu coloquei aí no título do vídeo, né, mas, enfim, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa logo após aquele clímax do episódio passado, onde a gente teve aquele repórter indo falar com a Rudolph, né, dizendo que eu já consegui uma petição aqui, já tenho 10 mil assinaturas, que não sei o que e tal, né? Só que apenas aquilo não seria o bastante. Ele precisaria de alguém que tivesse força na federação para conseguir uma permissão especial para Augúrio, alguma coisa assim. Então ele foi pedir ajuda para Rudolph, né? E aí você vê que ela fica meio pensativa e tal, ela não sabe se é correto fazer isso ou não e tal. Ela também lembra do passado dela e tal, né? Bom, e aí a gente vai acompanhando esse dia a dia da Rudolph, né? Ela vai acompanhar uma corrida lá da Tamamo Cross, né? Que é incrível, né? É recorde atrás de recorde aí que a Tamamo tá quebrando. E a gente também viu uma conversa muito interessante dela com a Mario Zensky, né? Porque ela fala que no passado ela também foi impedida, né, de participar do Japanese Dev e tal, por causa de regras e coisas do tipo, né? Deve ter sido algo parecido com o que a Auguri está passando, né? Só que a Maruzensky, ela fala que, pô, eu nunca me arrependi de não ter participado, né? Todas as corridas que eu fui participar, eu dava o máximo de mim e tal, né? Só que volta e meia, ela meio que, até de certa forma assim, inconsciente talvez, ela vai acabar pensando, poxa, mas e se eu tivesse participado, né? Pô, será que eu ganharia? Será que não? E é curioso porque enquanto vai acontecendo, né, todas essas conversas de bastidores, né, sobre o futuro da própria Oguri, ela tá lá fazendo o dela, tá lá treinando pra caramba, se esforçando, né, porque naquele momento ela não sabia nem pra qual a próxima corrida ela ia participar. Só que ela tá sorrindo, ela tá feliz, porque ela ama correr, né? E é isso o que importa. Mas bom, depois de tudo isso, a Rudolph finalmente toma a decisão dela e ela assina aquela petição lá que o repórter criou, né? E aí, claro, né, isso aí sai em todas as manchetes e tal, falando que o quê? O Guri vai ter a ajuda da Rudolph, né, da ajuda da grande imperatriz, que não sei o quê, né, e mais matéria. O repórter tá inflamando a mídia, a torcida, né, a todo mundo até essas discussões ali o tempo inteiro, né, tá em todos os programas esportivos. E aí a federação vai e chama a Rudolph, né, para conversar com ela. E agora a gente tem ali as duas cara a cara, né, a Rudolph e a presidente da federação. E aí a Rudolph vai, explica toda a situação, né, dá augúrio e tal, o que está acontecendo. E a presidente, né, ela dá o parecer dela, falando que entende completamente a situação e tal, mas não é tão fácil assim criar uma exceção nessa regra, né? E ela meio que dá uma descrição ali da situação atual da Auguri, falando que ela veio lá de uma cidade pequena, ela não tem tantas corridas assim no currículo dela, né? Então, o histórico tá bem fraco ainda, né, em questão assim de corridas de nível nacional, né? Ela tinha naquele momento ali, acho que duas, se eu não estou enganado. Né? Então é complicado, né? Você simplesmente falar, não, vamos deixar ela participar ali do Japanese Derby, né? Que segundo ela, a principal competição ali e tal, como é tipo a Copa do Mundo ali das Musumeis, né? Então, pô, sei lá, de milhares de participantes ali, só algumas são escolhidas para participar desse momento tão importante, né? Então tem um lado também da federação. E assim,
quando você analisa friamente, né, sem você pensar assim na augúria que a gente gosta tanto, faz sentido o que a presidente está falando, né? E de certa forma é até injusto, né, você abrir uma exceção só para augúria, por mais que ela mereça muito, né? E por causa de, sei lá, uma coisa técnica, uma coisa boba ali, de coisa de dias atrás ela não ter conseguido se inscrever, mas aí a Rudolph também argumenta, né, dizendo o seguinte: o que significa ser uma corredora de elite, né? Uma lenda? É apenas você ter um histórico perfeito? É apenas você ser de uma linhagem ali especial, alguma coisa assim, ou você ter um sangue diferenciado, né? Não, na visão dela não é apenas isso. Significa você ser alguém que consiga inflamar, né? Acender uma chama ali no coração das pessoas, né? Contagiar a torcida, que é a coisa que a Auguri faz perfeitamente, né? Você vê que pô, tá todo mundo inflamado ali querendo ver a participação do Auguri no Japanese Derby, não sei o que e tal. Ela movimenta o show, né? Isso é fantástico, né? São poucos os que conseguem fazer isso de verdade. Bom, e aí, analisando os dois lados, a presidente ela toma a decisão dela, né? Então ela fala para Rudolph, né, o que, que ela vai fazer, só que a gente não vê, né? Então você só vê ali a reação da Rudolph. E assim, cara, você fica inclinado a pensar que, pô, deu certo, ela vai aceitar a participação da Auguri, né? Mas, bom, seguindo aí, o anime ele já nem perde tempo e já vai direto lá pra grande corrida, né? O Japanese Derby. E, cara, o clima tá ali, é mega show, um mega evento que tá rolando ali, né? Você vê que o estádio tá lotado, a torcida tá empolgada pra caramba, tem banda, é transmissão pra tudo quanto é lado, é TV, rádio, celular, pra tudo quanto é clima de final de Copa do Mundo isso aqui, né? Realmente não é pouca coisa não esse Japanese Derby, né? E, obviamente, a Rudolph tá lá assistindo. E reparem, ela tá lá naquela tribuna, né? Onde ela fica, tá junto da Maru Zenski e de uma outra amiga, né? Tem essas três aí. Bom, e aí vai apresentando, né, os participantes ali e tal, né? Tem a Yaeno, tem aquela Dicta, né? Que é uma que tem o capuz ali, né? Que tava meio machucada. Ela ainda tá, né? Mas tá indo ali meio que pro sacrifício, né? Afinal, é a corrida mais importante ali pra ela, né? E tem a Sakura, né? Aquela ali que ficou muito claro, né? Mas parece que ela é tipo uma pupila ali da Maru Zenski, né? E aí você fica se perguntando, pô, mas peraí, cadê a Auguri? Você fica até procurando assim, olhando por cima, assim, para ver se encontra ela ali no meio de tudo, né? Porque, aliás, né, essa prova aqui são 24 participantes, né? Então é bastante corredor ali. E aí aparece, né? Aparece a Auguri, ela vai saindo ali do túnel e tal, né? Ela vai observando a situação toda, né? Você fica, caraca, mano, deu certo e tal, não sei o que. Mano, a edição desse episódio aqui, ela foi fenomenal. Ela foi maravilhosa, né? Toda a montagem dele, né? Porque várias vezes você vai ver uns ângulos assim, né? Parece que as competidoras estão encarando a Auguri, né? Meio que tipo, caramba, um grande desafio nos espera. Né? A própria narradora ela fala ali, a Auguri é considerada a favorita para essa prova aqui e tal, né? E cara, assim, você vendo pela primeira vez, você não vai pescar as dicas ali que o anime ele tá te dando, né, cara? Só quando eu assisti a segunda vez, que você vai vendo assim, você fala, caraca, tava ali, tava na nossa cara o tempo inteiro, né? Inclusive, a maior pista é com relação a Rudolph, né? Porque reparem, toda vez que aparece a Auguri e aí depois foca na Rudolph, você vai ver que ela tá sozinha naquela tribuna dela. E atrás dela tem um jornal. E se você reparar na capa do jornal, ela tem meio que é quase um tonzinho assim de rosa que dá pra você ver ali, né? Essa aqui era a maior pista de todas, né? Mas como eu falei, não dava pra você saber. E a corrida ela já começa com tudo, né? O nível das competidoras é muito alto, então tá muito disputado ali. E a principal estratégia é aquilo, né? Sair daquele bolo o mais rápido possível, né? Como eu falei, são muitas competidoras dessa vez. E o percurso é 2.400 metros, né? Então é bem mais longo também, tem isso, né? E bom, conforme a corrida ela vai se aproximando ali da reta final, ela vai focar bastante em três competidoras em específico, né? Que é a Sakura, a Yaeno e a Mejiro, né? Que é uma de cabelo azul ali que apareceu também. A Dicta, essa infelizmente não conseguiu acompanhar, né, o principal pelotão ali, né? Então ela ficou para trás, ela sentiu a lesão, né? Ela tentou, né? Tentou o máximo, mas não deu. Detalhe, né? Enquanto a gente vê isso, a gente também vai acompanhar um flashback ali da Rudolph, né? Dela lembrando do último Japanese Derby que ela participou e tal. Que teve um momento que ela ficou bem para trás, né? Ela pensou que não ia conseguir vencer e tal, mas ela tirou forças ali, né? Do limite máximo dela ali e conseguiu vencer, né? E pô, toda essa cena aqui foi muito da hora, né? Ela
meio que uma simbologia ali dela quebrando o limite dela e tal, traçalhando tudo e perseguindo ali a luz, né, os sonhos dela. Pô, muito maneiro. Só que aí quando a gente volta pro presente, a gente nota que a Rudolph, ela tá com uma expressão meio triste ali e tal, né? Você não entende muito bem o porquê, você pensa que é nostalgia, né? Que ela tá olhando ali, lembrando do passado, né? Meio que se comparando com a Auguri naquele momento e tal, né? Você pensa que é isso, né? E ela também fala algo interessante, né? Que é com relação a essas 3 corridas clássicas que a gente acompanhou. Porque uma delas, a principal característica que você tem que ter para ganhar é a velocidade. Na outra é a força. E nessa Japanese Derby que a gente está vendo, ela fala que o principal fator seria a sorte. E assim, eu acho que o que ela quis dizer com isso é que, às vezes, mesmo você sendo a melhor corredora dali, um exemplo aqui, você pode acabar ficando preso no meio daquele bolo ali, né? Com tanta gente correndo junto e não consegue ter espaço para sair. E aí, mesmo você sendo boa, você se atrapalha e se perde, né? E às vezes aparece algum azarão, né? É bem comum, aliás, acontecer esse tipo de coisa, né? Só que aí você se pergunta, tá bom, mas cadê a Auguri, né? A gente não viu falar dela até agora, né? Então, de repente a gente vê a narradora falando que, opa, a Auguri apareceu, ela sai do meio daquele bolo ali e a gente vê a aura da Auguri. Caraca, mano, isso aqui foi muito maneiro, cara. A imagem da Auguri saindo do meio do bolo ali, sensacional. Ela dispara incrível, muito rápida, cara. Um foguete ali, né? Daquele tradicional sprint dela, né? Bom, e aí a gente vai para os últimos 200 metros da corrida. Então a gente estava acompanhando ali aquelas 3, né? Só que aí a Ena acabou ficando um pouquinho para trás, né? Ela não aguentou o ritmo ali das duas. Então a disputa ali fica entre a Sakura e a Mejiro. Cara, e ela tá emocionante isso aqui. Elas estão lado a lado ali e tal. Uma não desiste, uma não deixa a outra desgarrar, tal, né? Quando uma passa um pouquinho, a outra vai e alcança de novo. E aí, cara, a gente tem outra cena assim épica, porque a Sakura, ela meio que desperta uma habilidade, alguma coisa assim, né? Porque o cabelo dela meio que brilha assim, fica meio rosa e tal, né? E sai um monte de pétalas ali. Tal. Eu falei, caraca, será que tem tipo poderes, né, em Musume? Não, assim, não poderes exatamente, mas tipo uma habilidade que você consegue usar, né, durante a corrida, alguma coisa assim. Acho que não chega a ser tão exagerado assim, mas acho que tem um pouquinho disso, né? Se você reparar, por exemplo, a Cross lá, né, ela tem esse lance dos raios ali e tal, né? Mas enfim, foi da hora isso aqui. Que cena maneira, cara. E aí parece que ela vai ganhar e tal, ela toma a dianteira. Só que aí quem aparece? O Guri. E ela passa ali pelas duas, assim, como se não fosse nada, cara. E ganha a corrida, cara. Você fala, caraca, mano, não acredito nisso. Só que aí vem o grande plot desse episódio. Porque o que acontece? Basicamente a gente estava acompanhando 2 corridas ao mesmo tempo. E essa que a Auguri ganhou era a New Zealand, uma outra corrida ali de nível 2, né, de rank 2, que ela estava participando. Ou seja, quem ganhou a Japanese Derby foi a Sakura, né, quando ela deu aquele último sprint dela, né, onde ela despertou uma habilidade ali e tal. Foi ela ganhou. Ou seja, aquela imagem que a gente vê meio que da Auguri passando aí pelas duas, na verdade era só uma imaginação, né, da Rudolph, né, ela pensando como seria se a Auguri tivesse participado do Japanese Derby, né? Lembra que eu falei, né, que sempre que aparecia a Auguri e depois mostrava a Rudolph, ela estava sozinha? Então, é porque isso ali é depois do Japanese Derby, né? Ela foi lá acompanhar a corrida que a Auguri estava participando, né? E aquele jornalzinho lá que estava em cima da mesa já estava mostrando ali com o título da matéria, né? Sakura campeã do Japanese Derby. Né? Aí a gente vê a comemoração da Sakura e tal, feliz pra caramba, né? Pô, se emocionou, chorou, né? A Maruzenski também, né? Se emocionou ali com a discípula dela, né? Ganhando. Então, pô, foi bem emocionante isso aqui. E eu confesso, cara, eu não percebi nada disso. Fui totalmente enganado pelo anime. Mas adorei ser enganado também. Foi muito bom, cara. Que episódio bem dirigido. Foi brilhante isso daqui, né? Porque geralmente, quando tem esse tipo de coisa, a gente percebe. E aqui eu não percebi. Eu não percebi. Mas adorei. Claro, fiquei triste pela Auguri também, né? Óbvio. E aí a gente tem um flashback, né? Voltando para aquela conversa lá com a presidente da federação e agora sim ouvindo a decisão dela, né? Recusando a participação da Auguri, né? Ela explica ali que não seria justo mudar as regras tão perto da competição e realmente, né? A gente não queria admitir isso, mas seria muito injusto da Auguri participar, né? Pô, até dói no coração a gente falar isso, né? Só que toda essa comoção, né, essa briga pela Auguri, né, para ela poder participar, não foi à toa. E não vai ficar só por isso. A presidente ela promete que vai mudar as regras, né?
Claro, vai demorar, obviamente, né? Não é um processo fácil, mas ela promete, ela dá a palavra dela de que para as próximas gerações isso aqui vai ser diferente, né? Vai demorar uns anos aí, mas vai acontecer. O Guri provocou essa mudança. E, cara, é muito da hora que o anime ele linka isso com aquela frase que a Oguri falou lá atrás. Lembra quando ela bateu de frente lá com a Rudolph falando que, ah não, vou participar disso aqui e tal, vou passar por cima dessas regras, vou demolir essas regras? Então, ela conseguiu. Ela conseguiu fazer isso. As regras vão mudar, ela conseguiu fazer isso, só que não foi para ela, né? Mas isso aí vai ficar para gerações futuras. E para encerrar, a gente volta lá para a Oguri, né, para a vitória dela naquela corrida. E claro, né, ela tá pensando ali que, pô, eu adoraria ter corrido a Japanese Derby e tal, né? Só que eu fiz tudo o que era possível, né? Então, em vez de ficar pensando ali, poxa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse mudado isso, se eu tivesse mudado aquilo, não, ela apenas vai seguir em frente, né? Vai continuar trilhando, né? Correndo o seu próprio caminho com as duas pernas. Cara, isso aqui é inspirador demais, cara. A Oguri é magnífica. Mas calma, que não acabou, né? Porque o anime ele mostra ali, né, que isso aqui encerra o primeiro arco da obra, né? Que é ali a estreia nos nacionais. E aí a gente tem pós-créditos, né? Mostrando lá Tamamo Cross já e tal, né? Cheio de raio para tudo quanto é lado lá, né? E marcando o início do segundo arco, né? Que é a do Relâmpago Branco, né? Que é a Tamamo Cross, né? Que é muito da hora também, cara. Que personagem maneiro. Eu tô louco para ver a corrida dela contra a Oguri. Isso vai ser épico demais isso daí, né? Bom, e aí agora sim a gente fecha o episódio, é magnífico. Mas bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Mais uma vez agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal. Tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou ou não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante. Ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima.